Está começando mais um Na Cara do Gol, tá? E logo no dia 1º de março, que a gente começa em março com o pé direito, que Deus abençoe o nosso mês, então vamos pra cima pra gente lucrar bastante com as apostas. Nesse vídeo eu vou comentar, os melhores jogos desse 1º de março, tá? Dessa quarta-feira, que tem poucas oportunidades, mas tem algumas oportunidades interessantes. Eu vou comentar aqui com vocês os melhores jogos, tá? Seja jogo de Copa, seja jogo também, vai ter Premier League, tem Arsenal e Everton, que é um jogo bem interessante, tá? E eu vou estar comentando todos os jogos para vocês, seja para você apostar no pré-jogo, seja para você apostar no ao vivo, tá? Mas antes da gente começar, cara, se inscreve agora no canal, é só clicar aqui em se inscrever para que você seja notificado de todos os vídeos que eu postar, porque todos os dias tem vídeo como esse, comentando os melhores jogos, para que você tenha uma maior assertividade e passe a lucrar também com as apostas esportivas, tá? Então, solta a vinheta. Show de bola, vamos lá, vamos começar aqui. Galera, vou começar com o jogo do Burnley contra o Fleetwood Town, tá? Fleetwood Town é um time de uma divisão bem inferior, né? O Burnley, como a gente já sabe, eu comento sempre com vocês aqui, o Burnley é uma das melhores equipes hoje, né, da Inglaterra em termos de desempenho que vem tendo. E também, cara, o Burnley é um forte candidato a ser campeão, né, da segunda divisão da Inglaterra, né, da Championship. Na minha opinião, vai ser campeão, tá vindo num retrospecto muito positivo, é o líder, tá? Vai subir para a primeira divisão, isso também não é nenhuma novidade, né, juntamente com o Sheffield, que são os dois melhores times, mas eu vejo o Burnley com uma consistência melhor, principalmente no seu setor defensivo. É um time que se defende muito bem e é um time que é eficiente lá na frente. Realmente o trabalho do Kompany, né, que é um cara que jogou também com Guardiola, né? Kompany, Xavi, todos esses caras ali, Arteta, trabalharam com Guardiola e agora estão treinando, né? Grandes equipes importantes e estão liderando os campeonatos, né? O Arsenal com Arteta liderando ali a Premier League, o Kompany liderando a Championship, né, com o Burnley e o Xavi liderando a La Liga com o Barcelona. Então aí os seguidores, né, de Guardiola e equipes que vem tendo um desempenho muito importante. Então assim, o Burnley, ele também está focando muito na Copa da Inglaterra, né? Ele vem se destacando muito na Copa da Inglaterra e vem focando bastante. E vai realmente enfrentar um time bem abaixo da sua categoria. Para esse jogo, eu acredito muito na vitória do Burnley. Vejo que é um time realmente muito superior, tem tudo para vencer esse jogo. Mas o mercado de gols é um mercado que eu levaria para o ao vivo. Então, eu recomendo que sim, você pode estar utilizando a vitória do Burnley, tá pagando 1,30 numa múltipla aí, juntando com a dupla, tá? Ou então você levar esse jogo para o ao vivo, também é bem interessante. Você também pode utilizar o handicap -1, também é interessante. Justamente porque o Burnley está jogando dentro de casa. O handicap -1 é aquele resultado onde, se for 1-0, devolve sua aposta. Se ganhar com 2 gols de diferença, você acaba vencendo essa aposta. Então é interessante esse mercado. Porém, mercado de gols eu levaria para o ao vivo para entender como é que está o comportamento, principalmente do Fleetwood Town, que deve ter um comportamento bem defensivo, jogar recuado, mas a partir do momento que tomar um gol, que sofrer um gol, pode se lançar e aí pode desencadear um jogo com muitos gols, tá? Mas eu vejo realmente o Burnley bem favorito para essa vitória. Outro jogo bem interessante é o jogo do Arsenal, tá? E o jogo do Arsenal também é bem interessante para a vitória do Arsenal, só que eu não iria apostar no mercado de gols também. Por que eu não apostaria no mercado de gols? O Everton vive uma campanha realmente horrorosa, né? Se a gente for observar aqui, ó, o Everton tá brigando para não cair. São 24 jogos, 17 gols feitos e 32 gols sofridos, né? Apenas 21 pontos. Só que tem um ponto aqui, né? A equipe do Everton mudou de treinador. Então, desde aquele jogo contra o Arsenal, cadê aqui o jogo do Everton e Arsenal? Que o Everton venceu por 1-0, aqui foi a estreia do novo treinador. E o novo treinador tem uma postura extremamente defensiva, né? Por isso que se você pegar os outros jogos desde que ele assumiu, os jogos do Everton, são jogos bem defensivos, são jogos que o Everton se fecha lá atrás, entendeu? Então, por exemplo, aqui contra o Arsenal, eles conseguiram fazer o gol, foi um jogo onde o Arsenal jogou muito mal, né? Eles conseguiram marcar um gol, se fechou lá atrás, conseguiu segurar o resultado. O Arsenal estava muito mal nesse dia. Esse jogo contra o Liverpool não jogou nada não. O Everton até no início estava criando algumas oportunidades, mas ainda é muito ineficiente lá na frente. E aí o Liverpool aproveitou 2 contra-ataques, fez 2 gols, acabou o jogo. Venceu contra o Leeds por 1-0 e perdeu agora dentro de casa para o Aston Villa. Mas perceba que todos esses resultados foram com poucos gols, né? No máximo 2 gols aí numa partida. Agora, antes disso, o Everton sofria muito, ó.
2-1, 3-1, 4-1, 1-1, 2-1. Então o Everton sofria muitos gols, só que isso mudou a postura. O Arsenal, se a gente for também observar os últimos jogos do Arsenal, o Arsenal vem jogando melhor, principalmente com o trio lá da frente. Ele tirou o Nketiah e tá jogando com o Trossard. Eu prefiro assim, né, mesmo com a ausência do Gabriel Jesus, então eu prefiro que seja assim. Realmente o Arsenal melhorou muito, apresentou um melhor futebol. Acredito que vai repetir essa escalação, né? Mas o Arsenal não está sendo tanto eficiente lá na frente. Está criando muitas jogadas, mas não está sendo tão eficiente, né? Aqui no jogo contra o Leicester, por exemplo, foi um jogo onde jogou bem o Arsenal, mas ganhou apenas por 1-0, né? Foi um jogo bem realmente light ali do Arsenal. Esse jogo contra o Aston Villa, onde o Arsenal marcou 4 gols, lembrando que esses 4 gols estava 2-1, né, Aston Villa, e aí o Arsenal foi lá, empatou o jogo, né? Aí fez aquele gol com o Jorginho no final do jogo e depois o goleiro Emiliano Martinez saiu do gol e aí o Arsenal acabou fazendo esse 4-2. Então, esse jogo 4-2 foi um jogo realmente muito atípico. Então, assim, o mercado de gols para atuar nesse jogo, eu vejo realmente um pouco mais arriscado, justamente porque o Arsenal vive uma fase boa, criando muito bem, mas é uma fase onde não está sendo tão eficiente lá na frente. E o Everton vai ter uma postura completamente defensiva. Lembrando que o último jogo entre eles, recentemente, foi 1-0 para a equipe do Everton, né? Mas foi na casa do Everton. Nesse jogo aqui, acredito sim na vitória do Arsenal, mas o mercado de gols eu levaria também para o ao vivo, beleza? Outro jogo bem interessante aqui, nós temos Copa do Rei semifinal, Osasuna contra a equipe do Atlético Bilbao, né? São duas equipes muito boas, duas equipes muito sólidas defensivamente. E nesse jogo, como é jogo de ida e volta, nenhuma das equipes vai querer se expor já para ser eliminada no primeiro jogo. Atlético Bilbao não vai para cima com força máxima, porque sabe que pode tomar 2 gols aí e decidir em casa, saindo com a desvantagem de 2 gols. Então, promete ser um jogo muito truncado. O Osasuna a mesma coisa, não vai querer perder em casa para decidir na casa do Atlético Bilbao. Então, um jogo que promete ser muito truncado pelo perfil das equipes. Os últimos jogos deles, né, tanto do Osasuna, no último jogo eles acabaram vencendo por 3-2, né, foi um jogo que foi bem movimentado aqui contra o Sevilha, e o Atlético Bilbao vencendo no finalzinho esse gol, e o Atlético Bilbao perdeu por 3-2 dentro de casa para a equipe do Girona. Mas, cuidado, porque às vezes você olha assim, observa e fala, caramba, os últimos jogos foram com muitos gols, então a tendência é que seja com muitos gols. Cuidado, tá? Se a gente for parar para pensar aqui, ó, pegando o último jogo entre eles, foi um 0-0 pela La Liga, tá? Foi um 0-0, cara. E o antes disso, em 2022 aqui, foi um 2-0 e 3-1. Mas aqui esse Atlético Bilbao estava muito bem, o Osasuna não estava tão bem. O Osasuna nessa temporada está muito bem, principalmente no seu sistema defensivo. O under 3,5 é a melhor opção, só que está pagando muito pouco, cara. Está pagando 1,17. Under 2,5 também é uma ótima opção, mas está pagando 2,50. Então, assim, a linha do mercado de gols, do acima, está muito boa, está muito alta. Mas cuidado com isso, cuidado com isso. Qual é a minha recomendação para vocês aqui? Qual é a minha recomendação? Cara, espera o jogo começar, observa como é que está o comportamento das equipes, tá? Se você vê que está tendo muitas oportunidades, aí você pode até atuar para sair um gol, tá? Para sair um gol, beleza? Seja no primeiro tempo ou no segundo tempo. Se você perceber que está realmente um jogo muito truncado, muito parado, aí você pode ir no abaixo de 2,5, realmente, que é uma ótima opção. Até no abaixo de 1,5, mas o abaixo de 1,5 só durante o jogo, tá? Só durante o jogo, tá? Depois que o jogo começar, depois que você vê que o comportamento realmente está muito difícil de sair gol. Mas o 2,5, abaixo de 2,5 seria a melhor opção, por ser um jogo de Copa, por ser um jogo de ida apenas, ainda vai ter o jogo de volta. Beleza? Outro jogo bem interessante é o jogo do Sheffield contra o Tottenham. Diferente do Burnley, né, o Sheffield também é uma das melhores equipes da Championship, mas diferente do Burnley, a equipe do Sheffield é mais ofensiva e se defende um pouco, não é tão bom defensivamente. É uma equipe que sofre muito devido à sua exposição, devido a jogar com as linhas mais altas, então acaba sofrendo bastante. Esse jogo aqui, eu não sei se o Tottenham vai jogar com um time titular, eu acredito que vai com um time misto. E pode ser que o jogo fique bem movimentado, né? O Burnley jogando, o Sheffield jogando dentro de casa, queira realmente atacar, queira agredir, queira tomar conta da partida e ceda contra-ataques para a equipe do Tottenham. A tendência aqui é que seja um jogo favorável para gols. O acima de 1,5 é para mim a opção mais segura, né? Que eu mais acredito aqui nesse jogo, tá? Devido à postura da equipe do Sheffield, mas também depende muito da escalação do Tottenham.
mas o acima de 1,5 é uma excelente opção, beleza? E eu separei aqui para vocês jogos favoráveis para gol no primeiro tempo, tá? O Sparta Praga, que eu já tinha comentado até em um vídeo recente, né, na última rodada do Sparta Praga, eu tinha comentado com vocês. Muito bom os jogos do Sparta Praga, porque é uma equipe extremamente ofensiva, né? 90% dos jogos acontece gol no primeiro tempo, então fiquem de olho nesse jogo. A equipe do Marseille vai enfrentar o Annecy, né? A equipe do Marseille provavelmente vai com o time titular, eles vão querer vencer nessa competição da Copa da França, eliminou a equipe do PSG e vai com tudo para querer vencer realmente essa Copa da Inglaterra, essa Copa da França, desculpa. E eles são grandes favoritos. E vai enfrentar um time da segunda divisão, então fique de olho também, favorável para o gol no primeiro tempo, tá? E também listei aqui um jogo pela Copa do Brasil, São Bernardo contra a equipe do Náutico. A equipe do Náutico é uma equipe muito frágil defensivamente, é uma equipe muito ruim mesmo defensivamente. Venceram, tomou 2 gols logo no primeiro tempo contra o Fortaleza. Fortaleza teve jogador expulso e mesmo assim eles não conseguiram vencer a partida. E o São Bernardo é um dos líderes do Paulistão, tá? É uma das equipes que jogam muito bem. Não, às vezes você olha assim, São Bernardo, deve ser uma equipe ruim. Náutico é uma equipe de nome, já foi de primeira divisão. Cara, não confunda, o São Bernardo hoje é melhor do que a equipe do Náutico, tá? O São Bernardo hoje é melhor do que a equipe do Náutico. Vem batendo em muitos jogos aí, né, no Paulistão. Vou pegar aqui os últimos jogos só para vocês darem uma olhada, ó. Ele no Paulistão tão bem demais, velho. Olha isso, ó. Olha a sequência de vitória do São Bernardo, ó. Olha pra isso, cara. Absurdo, tá? Venceu o São Paulo por 1-0, venceu o Ituano, Botafogo de São Paulo, Guarani, venceu o Corinthians, Ferroviária, São Bento, tá? O único jogo que eles perderam foi contra o Mirassol. Empatou com o Santos e empatou com o Bragantino, tá? Então, assim, eles são realmente, tá? Se eu não me engano, é o líder ou a vice-líder do Paulistão. E eles jogam muito bem, tá? Tendência muito alta pro gol no primeiro tempo também. Tendência muito alta para gols acima de 1,5. E, cara, além disso, acredito na classificação do São Bernardo aqui, tá? Nesse jogo da Copa do Brasil. Esses são os melhores jogos, tá? Dessa quarta-feira. Vamos ser lucrativos, vamos pra cima. Lembrando de seguir sempre gestão. E, cara, se inscreve aqui no canal para você não perder esse mês nenhuma dessas análises aqui, tá? Tamo junto e vamos pra